resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou Shekinah. Uma aliança real, nada e ninguém a consegue romper. Fidelidade é igual respirar para sobreviver. Aviva em mim esse amor para honrar teu chamado, Senhor. De santidade inflama meu ser, fogo abrasador. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou vem sobre nós, Senhor. Abraça-nos, apaixona-nos por ti. Aleluia. Vem sobre nós, Senhor. Bom dia, meu irmão, minha irmã, paz de Jesus, o amor da bem-aventurada sempre Virgem Maria, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Deus abençoe sua vida, no dia de hoje com você, hoje que nós estamos aqui também, com Espírito Santo, pela graça de Deus, hoje nós queremos estar unidos com família, a comunidade dos céus, e pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Som. Bom dia a todos. Que Nossa Senhora de Fátima possa vir hoje no o seu auxílio naquilo que você tem de necessidade. Que o Espírito Santo te ilumine a buscar cada vez mais a santidade junto com as graças de Deus. Que você possa ter hoje uma sexta-feira agraciada, uma sexta-feira de muita paz, de muita alegria. O Senhor sempre nos pede alegria. E como é difícil nós nos alegrarmos em momentos que às vezes a gente não tem como se alegrar, mas precisamos ficar alegres, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Com a cara fechada, né? Murmurando, ranzinza, você não consegue enxergar a graça de Deus, mas com alegria sim. Você observar a natureza, né? Os fenômenos naturais, como o sol, por exemplo. Aqui em São Bernardo ele já está lindo, num amanhecer maravilhoso, num amanhecer de inverno, onde o sol já esquenta aquela penumbra gelada do frio. É uma graça muito gostosa, é uma manhã muito gostosa. E nesse sol que esquenta a terra, eu quero dizer para você bom dia. Que Deus aqueça o seu coração como esse sol que aquece a terra nesse momento. Amém? Bom dia, Marquinhos. A paz de Jesus. Agora sim, bom dia. Bom dia, Jonas. Bom dia. Bem-vindo. Deus abençoe e guarde sua vida. Amém. E é isso. Vamos iniciando, né, Marquinhos, nosso momento de oração. Porque o tempo passa muito rápido, né? Quando a gente vê, já deu o horário de terminar. E aí a gente esquenta na oração, o Espírito Santo esquenta a gente, né? A gente começa a falar e às vezes tem que bater mesmo a hora. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, pelo mesmo Cristo Senhor nosso. Amém. Neste momento de graça, né, queremos pedir também a intercessão de Nossa Senhora, da Virgem Maria, para que possamos também fazer aquilo que a mãe tanto nos pede, aquilo que Nossa Senhora tanto nos pede, para que possamos ser cumpridores da missão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Sendo cumpridores da missão de nosso Senhor, faremos exatamente aquilo que o Senhor nos pede. Então que possamos neste momento, nessa manhã, pedir a intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, para que possamos ser agraciados, né? Por este amor que vem de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o quanto nós precisamos, né, Ana e Jonas, cantar os louvores do Senhor e clamar, até porque a nossa vida, ela não é embasada de tristezas, de derrotas, mas aquele que está com o Senhor vai alcançando as vitórias necessárias. Não são vitórias que satisfazem o nosso ego, mas são vitórias que nos levam à santidade. As vitórias que muitas vezes a gente acha que satisfaz o nosso ego, ou a gente imagina que são vitórias, são diabólicas. Porque as vitórias, elas nunca podem oprimir o próximo. As vitórias, elas nunca podem rebaixar o seu irmão. Por exemplo, aqui na comunidade a gente não aceita nenhum tipo de jogo. Aliás, se você for fazer uma doação para a comunidade não aceita. Se nós soubermos, nós não aceitamos dinheiro, nem de rifa, nem de bingo, nem de jogo nenhum, nem de telecena, de nada.
nem os filhos da comunidade. Por quê? Porque a vitória, ela não pode ser construída na derrota do outro. A vitória, ela precisa ser construída de uma forma igualitária. Talvez isso é carisma nosso, né? É o bem comum. Talvez esse carisma do bem comum, ele está tão fragmentado, tão fragilizado, que a gente acha que nós temos que ganhar mesmo. Temos que ganhar, temos que passar por cima do outro, temos que ser o primeiro, né? Aquele que não tem estudo, não importa, o importa sou eu, que eu tenho faculdade, que eu sou mestrado, que eu sou, enfim, né? E isso não se soma às condições de vitória, isso não se soma nas condições de conquistas, mas de derrotas. Quantas pessoas muitas vezes foram subindo, pisando em cima dos outros, maltratando os outros, sufocando os outros. Isso um dia acaba. Porque tudo que está fragmentado, tudo que está sob a areia, vai cair. O nosso alicerce, ele precisa ser construído em cima da pedra. E essa pedra angular se chama Jesus Cristo. É diante disso que a construção das nossas vitórias, elas precisam ser conquistadas, porque não é maltratando, não é pisando em cima das pessoas, não é escarnecendo as pessoas, muitas vezes, né? A gente acha que muitas vezes que a nossa vitória está, né? Enfim, a nossa vitória está na prisão de alguém, na morte de alguém, que a nossa vitória está na justiça que o homem fez, tem que matar mesmo, porque ele é assim, ele é assado. Essa justiça de morte, ela é conquistada muitas vezes pela ação diabólica. Porque Jesus é a própria vida, e Jesus sendo a própria vida, nós precisamos sempre dar a oportunidade para o próximo. Por isso que eu digo, né? Aqui na comunidade não se faz rifa, não se faz bingo, não aceita dinheiro de jogo, de forma alguma. Porque nós, na verdade, nós queremos que a conquista seja para todos, não seja só para a comunidade Novos Céus. A comunidade Novos Céus não pode crescer oprimindo outras pessoas, porque é uma opressão, né? O jogo, muitas vezes, da rifa e do bingo, um só ganha, e os outros todo mundo perde. Eu me lembro que sempre, quando minha mãe ia jogar bingo, ela sempre falava: mas eu não tenho sorte, eu sou azarada, eu sou isso, eu sou aquilo, né? E eu falei: mãe, não fala assim, né? Senão você vai ficar atraindo azar, né? Coisas ruins para a senhora. E a pessoa já estava atraindo coisas ruins. Eu nunca ganho nada, não sei o quê. E aí a gente vai fazendo uma ladainha, né, do maligno, né? É uma ladainha do maligno que nós vamos fazendo, porque só as outras pessoas ganham, só as outras pessoas são vitoriosas, só as outras pessoas, elas conseguem conquistar, e eu nunca consigo conquistar. Então essa indisciplina, né, da infelicidade do jogo, não nos leva a uma condição de bem-estar, nos leva numa condição de dizer: eu nunca vou ser vitorioso. Essa é a ação do maligno, por isso que a gente não aceita jogo. Porque o que o maligno quer muitas vezes colocar é que você é um perdedor, que você nunca vai conquistar, que você nunca vai seguir em frente, que você nunca vai atingir o máximo, as conquistas necessárias que você precisa fazer. Quantas pessoas hoje, por exemplo, a gente pode pegar um exemplo muito claro: quantas conquistas hoje estão sendo formadas em cima dos corpos, né? Da modelação do corpo, da modelação do bumbum, da modelação do seio. Tem essa grande arma satânica, que não se vê mais o conteúdo da inteligência da pessoa, mas se vê a exposição do corpo dela, né?
E a exposição do corpo nos faz refletir. Qual é o verdadeiro conteúdo de tudo isso, né? É a sensualidade, é a pornografia, é a prostituição, então, que está em alta? Eu digo para você que é. Porque o nosso coração, e isso é uma ação satânica, diabólica, ao ponto que muitas vezes nós vamos incentivando a nossa criança, ela tem que vestir essa roupa, ela tem que dançar essa dancinha, porque ela vai ficar famosa no YouTube. É uma grande desgraça isso. Hoje né? é isso, né? Vou ficar famoso no YouTube, vou ficar famoso no Facebook, vou ficar famoso no WhatsApp. Hoje é assim, né? Antigamente não tinha isso, essas coisas, né? Era mais difícil as pessoas ter acesso a esse tipo de conteúdo, né? Hoje não. Hoje todo mundo vê tudo. Hoje é tudo escancarado. Hoje tudo é aberto, assim, para todo mundo ver. E ainda a gente tem essa audácia de se expor nossos filhos, de expor até nossas esposas muitas vezes porque ela é bonita, tem que vão pôr para todo mundo ver. Olha o cúmulo do absurdo, exatamente. Pôr uma pessoa que a gente tanto ama no ridículo, para os outros ficar olhando, para ter desejos para sua própria carne muitas vezes, ou por seu próprio sangue, que é o seu filho ou filha. Olha como que é ilusório isso. E aí ainda tem mais um detalhe aí, Marquinhos. A pessoa não é feliz. A felicidade não está completa ali. Porque se ela estivesse fazendo alguma coisa de bom, de útil para alguém, aí sim a verdadeira felicidade entrar dentro do coração dela. É isso mesmo, né? Isso a gente sabe que é uma armadilha, né? Me fez refletir, né? Meus filhos eram pequenininhos e todo mundo, e eles eram, né? São bonitos, né? São lindos, mas pequenininhos eram mais bonitos ainda, né? E todo mundo falava, leva esses meninos para fazer, né, modelo, né? Eventos. Para serem eventos, para serem modelos, né? E naquele tempo eu não tinha um poder aquisitivo bom. Hoje eu, graças a Deus, eu tenho um pouquinho melhor, né? Mas naquele tempo era muito difícil. Meu marido trabalhava, enfim. E aí fomos, né? Primeiro o book, muito caro, né? Aí lembro que parcelei ali o book dos dois. E depois fomos para as agências. E realmente eles foram escolhidos para muitos eventos. Só que assim, eu comecei a ver um mundo tão apodrecido, e naquele tempo eu não tinha essa clareza espiritual que eu tenho hoje. Naquele tempo eu não tinha mesmo, né? Eu ia às missas, né? Rezava o terço e tal, mas não tinha hoje essa profundidade de espírito que eu tenho hoje. E eu comecei a ver tanta podridão ali, uma puxando o tapete do outro. Porque seu filho foi escolhido, meu filho nem era assim ainda de ponta e já foi escolhido. Eu lembro que meu filho fez o comercial daquele carro, o Escort, né? Quando saiu. Nossa, foi uma briga naquela agência, né? Por que ele foi escolhido, sendo que tinha outros veteranos. E eu não entendia nada, eu estava ali de gaiata, né? Estava ali de Maria Boba mesmo. E eu comecei a observar essa podridão, né? E o Senhor já intercedendo por mim, já me tirando. Eu falei, o quê? Tô fora, né? E eu não tinha nem dinheiro para acompanhar, né? Porque você ia para a agência, ficava ali o dia todo. E ali você tinha que se manter com lanche, transporte, se virar. E o cachê que veio dos 2 comerciais que ele fez, realmente não chegou nenhum no pé do que eu gastei, né? E aí começou a faltar em aulas, né? Porque você vai lá para gravação e fica o dia inteiro ali, né? À mercê deles. E aí o Senhor foi me incomodando, me inquietando, isso há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás, hein? Então é isso, né? A gente vive nesse mundo falso, né? Um mundo hipócrita, onde se é vendido a imagem da pessoa, né? Me fez refletir muito isso. O quanto nós, né? Nós muitas vezes somos iludidos por isso. Agora, o quanto nós precisamos se apoiar no Senhor, né? Na palavra, né? O quanto nós precisamos entender que o Senhor, diante do louvor que Deus impulsiona a cada um de nós a fazer, o nosso coração ele vai amadurecendo para quê? Para olhar para o próximo. Para olhar para aquele que realmente está caído.
E aí está a grandeza de um coração restaurado, liberto. Porque o Senhor, Ele olha para todos, Ele olha para os justos e olha para os injustos. O sol nasce para todos. É verdade. Né? E é o mesmo olhar que nós precisamos ter. Mas como que nós vamos conseguir contemplar isso? Através do louvor, através da palavra. Através de cada versículo da Sagrada Escritura que vai entrando em nosso coração e vai destruindo em nós o homem orgulhoso, invejoso, né? O homem que muitas vezes quer só o poder para ele, as coisas boas para ele. Porque muitas vezes pessoas estão enfermas espiritualmente? Porque não conseguem mais acreditar nesse zelo que precisaria ser dado ao próximo. Porque não conseguem mais acreditar neste amor que poderia ser fecundo ao próximo. E é um amor que auxilia, que ajuda, que pega na mão mesmo e diz: eu estou contigo, vamos juntos. Mas hoje podemos dizer, o grande tema da situação deste mundo é prejudicar. Eu preciso prejudicar para que a minha palavra seja vitoriosa. Mas aqueles que confiam no Senhor serão vitoriosos. Não adianta. O maligno pode até querer te dar um status super alto, mas é por tempo limitado. Agora Deus não, Deus te eleva. Deus faz você alcançar as vitórias, talvez através da humilhação, da enfermidade, talvez até das injúrias das pessoas que estão ao seu lado. Mas o Senhor é aquele que dá a vitória, o Senhor é aquele que faz a conquista acontecer verdadeiramente e ninguém te tira daquela conquista. Porque a porta que Deus abre, nenhum homem fecha. E a porta que Deus fecha, nenhum homem abre. Essa é a grande... o amadurecimento que precisa acontecer dentro do nosso coração, para que a gente entenda que Deus é Deus, gente. Não adianta a gente ficar, né? Não adianta a gente ficar peneirando coisas que a gente acha que vai ser conquistadas, mas não vai. Uma comunidade, por exemplo, ela é formada de unidade, de um zelo, de uma obediência, de responsabilidade. Mas dentro dos segmentos daquilo que Cristo passa para nós. Aqui não é cada um puxando para um lado, é todo mundo indo junto para o mesmo caminho. Tem as suas tratativas, tem, né, as suas ordens, tem as suas regras, sim. Mas é como eu disse já para os filhos, né? A regra, ela só serve para quem não obedece, né? Para quem obedece é algo simples. E o quanto nós precisamos obedecer a Deus, né? A obediência é aquilo que nos alavanca mesmo a uma maturidade espiritual. E uma maturidade como filhos também, né? Em todo lugar que nós vamos, tem uma obediência a ser cumprida. Dentro da minha casa, os meus filhos precisam ter uma obediência para comigo como mãe, né? Eu preciso também ter uma obediência com meus filhos. Não é só de lá para cá ou de cá para lá. É uma via de mão dupla. Eu tenho também que ter ali uma escuta deles. Se eu vejo uma criança doente, eu tenho que ter essa obediência que eu tenho ao Senhor de levar ele ao médico, né? É uma obediência. Se eu estou aqui na comunidade, tem regras, eu preciso obedecer às regras que a comunidade tem como objetivo, né? De uma retidão dentro de uma santidade. E nesta obediência que nós vamos firmando cada dia mais. Não é fácil, né? Porque a obediência mexe muito com o nosso ego. Como é que eu vou fazer isso? Eu não acredito nisso, né? Ela vem massacrar o seu ego. Aí que está a graça. É quando você mortifica, você morre para si mesma, para viver dentro de uma comunidade, seja ela familiar, dentro da igreja, numa empresa. Você precisa ser obediente ao seu chefe, não adianta. É ele o chefe. Se ele for o proprietário ou for ali um chefe destinado, você é subordinado a ele, ponto final.
O que ele pedir para você fazer, você tem que fazer. Você pode às vezes questionar? Sim, não tem problema nenhum, né? Você argumentar, mostrar seu ponto de vista. De repente ele é chefe, mas ele pode estar equivocado, por que não, né? Pode mudar. Porém, você precisa ali, quando você entra numa empresa que você faz aquela entrevista de trabalho, né? Ele fala, olha, aqui a gente tem horário de almoço tal hora, você tem o sábado livre, um sábado sim, um sábado não. E aí quando chega o sábado que você tem que trabalhar, você já vai resmungando, né? Oh, que droga. Hoje, sábado, tá todo mundo na praia e tomando sol e eu aqui trabalhando, né? Você não quer saber, né? Pede demissão. Simples, né? Tá ruim para você? Dá licença que tem mais gente que quer, né? Então a gente vê muito isso, né? As pessoas murmurando, mas na hora de assinar ali o contrato com a empresa, ficou feliz e pulou desse tamanho, né? Puxa, consegui o trabalho. Você sabe que o Senhor está colocando agora no meu coração, Marquinhos, que isso é muito dos empecilhos no qual muito desemprego está acontecendo. Porque se eu não sou fiel no pouco, como é que o Senhor vai me confiar mais? Referência é o que a gente estava conversando, né? É o medo que as pessoas estão sentindo. Porque as pessoas estão entrando em pânico antes mesmo de assumir tal coisa. Antes mesmo de ir ao encontro de tal batalha, né? Mas é o medo de assumir regras. Sim. Porque se eu vou entrar num trabalho, que eu trabalho um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. 12/24, sei lá como é que fala. Quer dizer, ali na hora eu, puxa, tô empregado. Mas depois eu começo, hoje é sexta-feira, vai ter o aniversário do meu amigo, né? Vai ter uma festa não sei aonde, vai ter uma balada não sei aonde. E isso começa esse sistema de murmuração, não é? Eu tenho observado muito isso. E a pessoa que está nesta situação, ela tem uma dificuldade maior, porque ela é resistente. É onde a gente começa a não cumprimento das regras, e onde o Senhor fala, nada para você tá bom, eu vou te mostrar um trabalho que você vai trabalhar domingo sim, domingo não, você vai reclamar, você vai zoar o meu ouvido, não é assim? Então às vezes eu sinto assim, o Senhor dizendo para nós, né, se você fosse mais fiel, quem sabe, né? E reclama assim, tipo, se o chefe falar assim, tem que ficar mais um pouquinho a mais. É uma extra, né? Não dá pra você ficar mais um pouquinho a mais, mas amanhã você fica, ou não te dá essa hora extra, não tem hora extra, já fica reclamando porque o salário é menor, pequeno, né? Tem que tirar noturno. Já quando vai falar assim, não, você tem que vir no sábado, mas você não trabalha no sábado, aí o cara já fica, não, eu trabalho no sábado? Não, eu nunca trabalhei no sábado. E a pessoa fica nesses caminhos tortuosos, né? Fica nessas vias assim, tentando achar um atalho para conseguir um dinheiro a mais, sendo que não consegue obedecer. Simplesmente obedecer. E para os donos das empresas também, o Senhor me mostra agora que é difícil para eles também. Porque hoje tudo é processo, né? Não está no contrato, isso não está no regimento, que eu vou trabalhar 2 horas a mais no sábado, então eu vou processar a empresa. Então a empresa fica também respaldada ali, dentro de uma legislação, dentro do departamento jurídico, e ali não, eu posso ficar... Não, por quê? Né? Porque se eu sair um pouquinho da regra aqui, eu sou processado. Vê como que as coisas são, é um ir e vir, né? Onde o Senhor nos mostra, eu nunca tinha feito esta reflexão. De repente, todo esse desemprego que nós estamos tendo é justamente de nossas murmurações, dos nossos trabalhos, né? Eu via muito isso quando eu estava trabalhando, que droga, não sei o quê, aquela murmuração, né? Às vezes ia ali atender uma criança com raiva, né? Não quer, dá licença, né? E aquela questão, né? Você reclama porque está colocando gasolina no carro. Agradeça a Deus, você tem carro, né? Verdade. Gente do céu, olha só, onde que Deus nos leva, né? Eu estou me sentindo um descampado, de verdade, assim, sabe? Num lugar onde eu corro tem uma regra, sabe assim? Porque é verdade. Você quando nasce já tem uma regra, né? Você nasceu ali, o médico já pega, o pediatra já pega o neném, já leva lá dentro para fazer a higienização dele, já
já tem uma regra, nasceu já tem que fazer isso, isso, isso. Limpar o umbeguinho, né? Ver se abriu os olhinhos, fazer a limpeza do bebê, já é uma regra. Aí a criança chora, esperneia, né? Olha só, nós vivemos nessa regra. E essa regra, ela é humana e ela é também espiritual. Exato. Se a gente for pensar bem, tá ali no mesmo patamar. Tá. Eu tenho que começar a subir esse degrau de escada espiritual e humano de uma forma uniforme. Senão eu vou ficar penso, né, como o pipa, né? Eu vou ficar puxando de um lado. E aí onde que o pecado nos pega, né? Você fica penso de um lado, pendendo, né? Porque você está devendo, né? Você está devendo esse equilíbrio. Aí vem o mal, vem a nossa própria vontade de estar ali nessa busca espiritual, porque nós preocupamos muito com o nosso físico, como você mesmo refletiu, né? Do corpo, de uma boa alimentação, eu tenho que fazer, né, atividade física, né? E precisa mesmo, ninguém está dizendo aqui o contrário, né? Uma alimentação equilibrada, com verduras e frutas, carboidratos e tudo mais. Mas nós precisamos fazer essa mesma alimentação dentro do espírito, que são as missas, né? As nossas obediências à igreja, a leitura da palavra, a reza do terço, os sacramentos, né? Eu me junto lá com um rapaz e falo, não, eu sou casado. Não, eu não sou casado, né? Eu estou vivendo num pecado. Eu não sou casado, né? Eu estou vivendo como uma pessoa, mas em adultério. E como é difícil ser entendido isso. Não é qualquer um que entende. Se der certo é o caso, vai. Depois que eu fiz um test driving ali, né? Quem sabe, né? Aí fica 6, 7, 10 anos, 15 anos, 30 anos, aí fala assim, agora eu quero casar, agora eu decidi que eu vou ficar com essa pessoa. Glória a Deus, né? Depois Ainda bem que chegou num dia, né? Uns 50 anos pra frente. Não dá, né? Isso quando não se perde no caminho, né? Nessa mulher que eu quero, ela não sabe fazer comida, aí eu descarto, né? Jogo fora, põe para fora de casa. Aí eu pego uma outra que também não é legal, porque ela não tem um corpo escultural, né? Eu vou expor a minha esposa, se ela é barriguda, ela é gorda, ou enfim, tem um cabelo feio, né? E aí eu vou trocando, né? É isso que Satanás quer fazer conosco. O descarte humano, né? Aí com o marido é a mesma coisa, né? Ai, meu marido não trabalha, vou procurar um que trabalha. Aí ele trabalha, mas gosta de uma bebedeira. Você sabe que, eu lembrei agora de uma senhora idosa, eu imagino mais de 80 anos ela. A gente estava num local que eu não me lembro também onde que é, se não me engano, espaço da escola. E aí ela falou assim, eu não entendo esse povo de hoje. Troca de marido e troca de mulher como se troca de roupa. Sendo que todas as trocas que eu faço, eu vou encontrar um problema. Olha que reflexão sábia, né? Porque se eu troco meu marido porque ele não trabalha, eu posso até pegar um outro lá para frente, trabalhador, mas pode ser um viciado, né? Quer dizer, eu estou enfrentando um outro problema. Aí ele pode ser uma pessoa mulherenga, enfim, né? Ou seja, eu não admiti um erro lá atrás, não ajudei aquela pessoa a caminhar, a melhorar, a avançar, descarto, jogo fora, e eu vou arrumar uma segunda união, né? E essa pessoa também vai ter defeitos, né? Então, a não ser que tenha aí agressões, né? Coisas, a gente não está falando de coisas muito graves, né? Está falando aí de coisinhas que o ser humano, é inerente ao ser humano. Todos nós temos nossas falhas, né? Eu lembro quando eu casei, eu me juntei primeiro, né? Fiz a mesma porrada de, não, vamos esperar até quando vai dar esse negócio aqui, né? Só que o caminhar, a gente vai começando a descobrir coisas erradas e coisas boas também, né? Com uma boa vontade, querer fazer as coisas diferentes, ajudar, querer que a pessoa esteja ali junto com você, sabe? E eu também tinha meus defeitos. Porque assim, a pessoa que olha só o defeito do outro, não está olhando os próprios defeitos que tem. Claro. Né? Ronca, enche o saco, briga à toa e vai embora. A gente pode pôr vários adjetivos aqui que a maioria das pessoas tem hoje, né?
E o que acontece? Em um desses momentos do meu casamento, já depois, a gente já com 1 ano e meio, 2 anos, a minha esposa tinha uma dificuldade. E eu não entendia essa dificuldade. Por que que ela não sabia? E o que aconteceu? Aí eu comecei a olhar, tentar entender, e vi que ela não sabia. Aí eu falei para ela, vem aqui que eu vou te ensinar de uma forma que eu aprendi. Vamos fazer assim? Aí ela foi lá comigo, ela olhou o que eu estava fazendo. Hoje, quem vê ela fazendo, da forma que ela faz, é maravilhoso. Ela faz assim, em 15 minutos ela faz aquilo que ela não fazia no começo. Olha a experiência. Mas o primeiro foi uma ajuda. Foi um fato assim, não, porque se fosse outras pessoas, não, ela não sabe fazer, então ela não serve para nada. Não é assim. Nós não somos assim. Nós adquirimos experiência. Dentro da comunidade também, quantas coisas a gente aqui luta para ter, luta para conseguir, e muitas vezes a gente não consegue dar conta da situação. Por quê? Porque temos um aprendizado, estamos aprendendo todos os momentos. Jesus nos cobra tantas coisas, a tantos momentos, tantas coisas, que muitas vezes a gente não consegue nem entender o que está acontecendo. Precisa um esforço, né? Bastante, um esforço. Exagerado pra gente, né? Sim, são desafios. Porque Jesus começa a falar, faça isso, faz aquilo, aí você fala, mas Senhor, o que eu vou fazer? E fica aquele cabo de guerra, você tentando, Senhor, mas calma aí, eu sou um ser humano, calma um pouquinho. Ele, não, vamos lá que você consegue. E quando você chega no final de tudo isso aí, você fala, não é que eu consegui mesmo? Não é que ele estava com a razão? Porque, o cumprimento da palavra é o seguinte, né? O Senhor fala, não tenhais medos, né? Não sois vós que irão falar, mas o meu Espírito que irá falar sobre vós, né? Exatamente. Essa ação, essa graça que o Senhor vai nos dando. Então a gente tem hoje uma como a gente fala, né? Aquele velho comercial que fala do Doril, né? Teve uma dor, sumiu, tomou um remedinho, sumiu. A dor sumiu. E hoje não é assim. A gente não pode ser assim. Você que está aí olhando a gente, vendo assim, nós temos problemas, porém a gente não deixa eles dominar a gente. Mas Cristo está dominando esses problemas. E ali sim, a verdadeira conversão começa a partir do momento que a gente deixa Cristo agir na nossa vida. Eu sei que todas as dificuldades que a gente tem, é complicado muitas vezes falar assim, não, meu pai está doente, a minha mãe está doente, eu estou com um problema assim. A gente sabe que é difícil. Porém, se você não abraçar essa cruz, se você não deixar Cristo agir na sua vida de uma forma literal, você vai sofrer muito. Então essa é a ação, essa é a razão da nossa existência. Deixar que Cristo haja, para que a gente veja a glória de Deus verdadeiramente na nossa vida. Amém. É isso que a gente precisa entender todos os dias. E vou te falar, viu? É difícil. É uma grande luta. Porque quantas vezes eu com embate com o meu fundador, quantas vezes eu com embate com a minha madrinha, né? Além de ser minha moderadora, é minha madrinha. Mas eu amo tanto ela, que não tem como posso dizer, essa divisão. E quando ela fala comigo, é a primeira coisa que eu faço. Abaixo a minha cabeça, ela fala, tá certo, madrinha, vou continuar fazendo da sua forma. Porque eu sei que ela não vai me falar as coisas de mal. O meu fundador é a mesma coisa, ele me fala as coisas assim, muitas vezes eu não consigo compreender. Mas com o tempo o Senhor vai me mostrando, lembra aquilo que o seu fundador falou aquela vez? Lembra? Olha aí, ó por que está acontecendo isso. E ali é a ação de Deus, ele me mostrando o porquê que as coisas acontecem. Olha como não é uma coisa Doril. Não existe o Doril. Isso não pode acontecer no meio da gente. Até porque, né, a gente não pode. Até porque a propaganda é enganosa, né? Verdade. A propaganda é enganosa, né? Que, né, tomar um Doril, a dor sumiu, né? A questão da dor, ela vem como um grande reflexo de algo que está acontecendo em você, e você precisa buscar uma solução. Se o corpo está doendo, é porque ele está sentindo alguma coisa e já não está mais no controle. Então uma dor precisa ser investigada no corpo. A dor na alma é a mesma coisa.
quais são as minhas aflições, quais são as minhas solidões que eu preciso entregar para Jesus, né? Não é simplesmente assim. Vamos então refletir a palavra. Pega lá sua Bíblia, Salmo 106. Veja a maravilha do Senhor. Ele me deu essa madrugada, esse salmo, e eu tentei digeri-lo o mais que eu pude, de verdade. Como dizia o padre Jonas, né, como diz, né, ruminar, né? Ler cada versículo e aquilo, você mastigar aquilo, você refletir sobre isso, e você ver as maravilhas de Deus na sua vida, como Jonas acabou de relatar na própria vida dele. Assim também é com todos nós, e é com você também. Não o conhecemos, mas sabemos que a sua vida também é de esforço, é uma vida de luta diária, de entrega, de abdicar-se de muitas coisas que você queria fazer, você não pode, por conta de compromissos na empresa, na família. Como você queria estar agora, de repente, vendo uma TV, né? Descansando ali, mas você não pode. Você tem que dar conta daquilo que o Senhor confiou em você, né? E o Salmo 106, o título dele é Canto de Ação de Graças. Quer ler, Marquinhos? Canto de Ação de Graças. Salmo 106, do versículo 1 ao 16. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor. Assim como os congregou de todos os países, do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul. Erravam na solidão do deserto, sem encontrar caminho de cidade habitável. Consumidos de fome e de sede, sentiam-se desfalecer-lhes a vida. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações e os conduziu pelo caminho, para chegarem a uma cidade habitável. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens, porque desendentou a garganta sequiosa e acumulou de bens os que tinham fome. Outros estavam nas trevas e na sombra da morte, prisioneiros na miséria e em ferros, por se haverem revoltado contra as ordens de Deus e terem desprezado os desígnios do Altíssimo. Pelo sofrimento lhes humilhara o coração, sucumbiam sem que ninguém os socorresse. Em sua angústia clamaram então para o Senhor, e Ele os livrou de suas tribulações. Tirou das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Palavra do Senhor. Só para dar uma introdução, né? Como é interessante, né? Eu não tinha nem visto que você tinha tirado essa palavra, não conseguia ler assim. Mas olha a introdução, né? De tudo aquilo que a gente começou a falar, né? Quer dizer, se nós nos apoiamos em nós mesmos, nas nossas vaidades, nos nossos orgulhos, nós vamos ser sucumbidos pelas nossas amarguras. Nós vamos ser sucumbidos por aquilo que nós mesmos estamos buscando. E aí o único socorro vem do Senhor. Mas o coração precisa estar aberto para isso, precisa estar um coração generoso, um coração humilde, um coração simples. Não é pelas conquistas grandiosas, né? Pelo maior status, né? Hoje acho que a grande epidemia é a questão do status, né? Muitas vezes as pessoas não querem dinheiro, mas querem aparecer, né? Então essa questão do status nos leva a exigências que muitas vezes a gente não tem, né? Pessoas que muitas vezes mudam a sua posição, mudam as suas atitudes, mudam o seu caráter para ter status. E Deus é aquele que nos leva no mais alto nível, mas dentro de uma humildade, de uma cura que precisa acontecer no nosso coração. Qual que é esse alto nível que Deus nos leva? É a caridade, é a fraternidade, é olhar para aquele irmão que está com fome, que está com frio, é ser simples ao ponto de abraçar, de compreender, de entender,
de exortar com amor, com alegria. Esse é o alto nível que Deus nos leva. Verdade. E aqui no versículo 1, ele fala: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Mas quem é que diz isso? Quem é que põe essas palavras nos seus lábios? E aqui embaixo ele diz: assim o dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor. Se você não tiver esse discernimento de que você está sendo oprimido, de que você está sendo massacrado pelo ativismo, e esse opressor aqui, o Senhor me mostra que nem sempre é o inimigo. Esse opressor é a minha consciência, nós mesmos, é o nosso eu. Aquilo vem me oprimindo porque eu quero ser o melhor, eu quero chegar à frente de todo mundo, né? E me veio agora o Nemo, né? Você lembra do filme do Nemo, né? Ele desobedeceu ali o seu pai, ali na sua comunidade ali, e quebrou a cara literalmente, né? Enfrentou tubarões, e chegou a viver num aquário, cativo, né? Dentro de um aquário, e ali ele naquela angústia, né? Porque ele desobedeceu ali a família dele, né? E ele viveu todo aquele percurso que a gente... Fica aí uma deixa, né? Uma dica para o fim de semana. Pega lá o Nemo para você assistir e se coloca no lugar dele. O que causou toda aquela tribulação no Nemo foi uma palavra simples: a desobediência. Eu vou, eu sou, eu quero. E eu vou pular em cima de todo mundo, né? O pai está falando, os peixes mais velhos estão falando, né? E aí ele vai, teimoso, ele quer vencer as batalhas por si próprio, ele não consegue, porque nós sozinhos, nós não somos nada. Se nós não estivermos inseridos numa comunidade sozinho, nós vamos quebrar a cara. Desculpa a expressão, mas é a realidade. A gente vai dar-se mal, né? Como diz o ditado hoje, deu mal, né? Por que deu mal? Porque eu não escutei ninguém, eu não coloquei a minha ansiedade em pauta, eu não pedi opinião de ninguém. E muitas vezes, queridos, a gente só comunica, né? Olha, eu vou amanhã para tal lugar. Como assim? Você tem dinheiro para subsistir lá? Você tem dinheiro para se alimentar? Você vai dormir aonde? Não, eu estou indo. Aí chega lá, vai ser obrigada a dividir o viaduto com o irmão que está lá de baixo, né? Porque onde você vai ficar, né? E quando nós partilhamos as nossas ansiedades, eu ouço a opinião de um pai, de uma mãe, de uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa mais experiente, que eu busco o Senhor como referência mesmo para a minha vida, como esse Senhor para a minha vida, eu erro com menos intensidade, né? E nós precisamos buscar no Senhor esse resgate de nós mesmos. O nosso eu, ele grita muito forte no nosso interior, né? Eu preciso ser maior do que o meu chefe, né? Eu preciso fazer melhor. Ninguém está questionando que você precisa melhorar, não é isso, né? É de você buscar pisar sobre o outro para ganhar a vez, né? Então não é por aí. Você pode ganhar a sua vez dentro daquilo que você realiza, sem pisar em ninguém, né, Jonas? Você falando sobre isso, madrinha, eu lembro quando você falou da comunidade, que a gente precisa da ajuda das outras pessoas junto. É como aqueles caminhão pesado que está no meio da lama. O que acontece? Ele atola e não sai mais dali. Não. Mas ele é útil ainda. Ele tem uma serventia. Ele está levando algum material para algum lugar, para algumas outras pessoas, mas ele atola, ele para. Aí tem que vir mais outras pessoas para resgatar ele. Ele tem que ter uma ajuda de alguém ali. Tem. E quantas vezes nós, com o nosso ativismo, com o nosso orgulho, com a nossa arrogância, não deixa que ninguém nos ajude. E ali, muitos pais de família, muitas mães de família também,
Muitas pessoas assim que é nossas amigas, que levam a gente pro buraco, literalmente dizendo, não deixa a gente ter uma luz da realidade daquilo que está acontecendo na nossa frente. E aí o Senhor nos exalta muito, Ele nos indica o que acontece quando a gente não está com Ele, né? Tem um versículo que fala dos grilhões aí, não tem? Numa parte do ferrolho? Estou por aí. Embaixo. Bem lá embaixo. Ele fala dos grilhões, da porta de ferro que ela não se abre. Alguém já tentou abrir uma porta de ferro para ver? Cara, é difícil, sem a hein? chave não dá, né? Não, sem chave. Sem chave Não, mas mesmo ela com... A porta de ferro que tinha aqui, né? Era difícil abrir aquela porta ali. Se você desse uma pesada, você quebrava o pé. Era mais fácil quebrar o pé do que uma porta. Quanto é difícil a gente não perceber a ação de Deus na nossa vida e ainda mais entender que Ele está nos educando. Porque nós, como a gente acabou de falar, a gente precisa de regras. E se não for a regra do Senhor, a gente vê como está o mundo aí fora. É só vocês olharem. O mundo todo caindo, todo caótico, ninguém consegue se entender. Qualquer palavrinha que fala, não, agora você é meu inimigo mortal. Gente, não é assim. Não é assim, não pode ser assim. Não pode ser assim, porque a regra de Deus é amar um ou outro. Se você não amar um ou outro, como que você vai querer ser amado? Você não dá um amor para ninguém. Como que você quer ser amado? Então precisa ter essa regra, precisa ter essa luta. E isso é constante, não é uma hora só. É direto. Se você não amar o irmão que está no seu lado, o irmão que está na sua frente, como que a gente pode dizer eu amo a minha própria vida, se você não se ama nem você mesmo, tentando se autodestruir? Porque uma vez o padre Paulo Ricardo falou que o ser humano é um animal que auto se destrói. Sim. É o único animal que auto se destrói. Como que a gente pode ter essa capacidade de auto se destruir? Não podemos ser assim. Ele é opressor de si mesmo, né? Exatamente. Ele mesmo consegue se oprimir. Exatamente. E por todos os outros, os vícios, os anseios, e vai embora. Não é só uma coisa só, não. Não. É só por causa da droga. Não é só por causa da droga, não. Tem outras coisas que também faz a gente se autodestruir. E hoje, cada vez mais, nós vamos caindo no buraco. É a baixa da autoestima, né? Essa é a pior droga, né? Quando você chega a uma baixa da autoestima, você começa a dar abertura para que o maligno comece a mexer nos seus pensamentos. E aí você vai se envolvendo com essas químicas mundanas que tem aí, né? Verdade, pura verdade. E olha aqui no versículo 14, está com a Bíblia? Acompanha aí. Olha só. Tirou-os das trevas e da sombra da morte, quebrou-lhes os grilhões. Agradeçam ao Senhor por sua bondade e por suas grandes obras em favor dos homens. Olha o que Jesus faz por nós. Ele arrombou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Olha só, ele só não derruba as portas, né? Ele não dá um chute ali, né? E derruba a porta. Não, aquela porta é pecado. Aquela porta é maldição na sua vida. Aquela porta está impedindo a graça acontecer. Então ele não fica só em derrubar. Porque quando ele derruba, eu posso com minha opressão pessoal, tá? Colocar ela de pé novamente. Então Jesus não faz nada pela metade, né? Aí ele derruba a porta e ainda destrói aqueles ferros, né? Fala, esse aqui, outra porta não constrói não. De jeito nenhum. Essa porta está derrubada pelo meu sangue, pelo meu amor, pela minha misericórdia. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Assim dizem aqueles que o Senhor resgatou, aqueles que Ele livrou das mãos do opressor, né? Então só louva o Senhor e enxerga a misericórdia aquele que viu ali seus ferrolhos serem destruídos, né? E a pessoa acaba ficando ali numa forma tão dependente do Senhor que não tem outra solução para ela do que ela enxergar a bondade de Deus e a sua misericórdia. Meu Deus, a gente, maravilha. Não vamos ficar o dia inteiro falando, né? Mas fica aí para você a lição de casa. Depois você medita essa palavra, né? Desliga aí a televisão, não tem nada que presta, não. Se ilude, não. Pega aí a palavra, tira meia hora.
10 minutos na sua hora de almoço, naquele momento que você tem ali para descansar, que você tem para você. Participa dessa oração com o Senhor, um canto de ação de graças. Nós precisamos cantar ação de graça na nossa vida todo dia, porque Ele derruba esses portões na nossa vida todo dia. Nós construímos esses portões com os nossos pecados, com as próprias opressões, que aquilo vem oprimindo a nossa mente, mas construída por nós mesmos, viu? Não veja isso externo, é interno. É uma briga interna, é um querer interno. Por que o outro consegue e eu não, né? Por que aquele porquê, o coitadismo, né? Então, tenta tirar isso de você. Tira a sua opressão da sua vida hoje. Opressão que você mesma tem, você mesmo tem. Amém? Amém. Vamos ver quem está aí junto com a gente aí, Jonas. Dá um bom dia pro povo aí. Eu vou dar Bom dia, Dani. Calma aí. Voltou, vamos lá de novo. Tem a Thaís Oliveira. Bom dia, Thaís. Vanina. É ler aqui do... Não pode ler, porque o meu aqui ainda não tá por completo. Porque ele vai atualizando o celular, não fica por completo. O Dani Zé Botelho. Bom dia, irmão. Bom dia para todos vocês que estão na live junto com a gente aqui. Bom dia. Também lá no WhatsApp, lá também a gente teve um movimento também, né? A Ana Fernandes. Ô, Ana, bom dia. A Ana Fernandes. O Alim. O Adson. E a Fernanda, a nossa irmã de comunidade, né? Amém. Bom dia, Fê. A Roni diz aqui, amém, irmãos. Abençoe a minha família, minha filha e Delícia Santa. Eu acho que eu li errado aqui, perdão. Deuciana, perdão. E ela diz bom dia. Bom dia. Deuciana Santos. Amém. Eu não vou conseguir ler todos aqui também, porque o celular atualiza, né? E aí vai tirando algumas mensagens que estão as primeiras. Mas a gente quer dar um bom dia aí a todos também que está acompanhando a gente pela rádio da comunidade Novos Céus também, né? A web rádio cnc.webradiosite.com. Você que está junto com a gente aí na rádio também, que Deus abençoe a sua vida, né? Onde você esteja aí, né? Mas essa é a graça, né? Fica a orientação de Deus, né? Para cada um de nós, para que a cada passo que a gente der, a gente entenda que a gente só vai conseguir, só vamos conseguir a graça da cura, da libertação. Nós só vamos conseguir realmente ser felizes se realmente nós ajudarmos o próximo, né? É aí que está a grande fecundidade do amor, né? Não é querer sair da frente. O mundo te impulsiona a sair na frente. Tudo é sair da frente. Você tem que tirar boas notas. Você tem que estar preparado, ser o melhor para o mercado de trabalho. Você tem que... Por isso que os jovens hoje estão entrando numa depressão profunda, né? Porque eles são tão apertados em tantas coisas, tão apertado, que ele entra em confusão mesmo, né? Que tem que ser o primeiro, tem que ser o melhor, tem que ser assim, tem que ser assado. Não é questão de ser o melhor e ser o primeiro. É saber que Deus nos prepara caminhos, porque muitas vezes, Ana, a ideologia que vai pairando no dia de hoje é não começar por baixo. E eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar cuidando de carro no restaurante, né? Foi cuidando de carro, depois fui trabalhar numa fabriquinha de móveis, depois fui trabalhar de office boy, e aí Deus foi, sabe, me levando, sem aquela opressão. Você tem que ser o primeiro, você tem que ser o melhor. Isso traz para nós uma grande perturbação, porque dentro de nós mora o Senhor. E se dentro de nós mora o Senhor já coloca dentro do nosso coração que a gente tem que ser solidário, que a gente tem que ser fraterno, que a gente tem que ser caridoso. Isso está dentro de você, o Senhor Jesus está aí dentro de você. E aí quando nós estamos
recebemos esse apetite do maligno para dizer, não, eu tenho que destruir aquela pessoa, eu tenho que pisar nela, eu tenho que falsear contra ela, eu tenho que, né, literalmente dizendo, eu tenho que puxar o saco do meu chefe para que ele goste de mim. Só parecer, né? Exatamente, é uma grande incompetência, na verdade, da nossa parte. Porque tudo que nós temos e tudo que nós somos vem de Deus. Não adianta a gente querer acelerar, a gente só vai criar perturbação para nós mesmos, conflitos para nós mesmos, nós só vamos criar doenças para nós mesmos, né? O que nós temos é de Deus. Aliás, né? Nós não temos nada. Sabe o que nós temos que é nosso? Sabe o que nós temos? Não. Isso daí é de Deus também. O nós temos é o pecado. O pecado é nosso. O pecado é nosso. E mesmo assim Jesus vem até nós para dizer, me dá o seu pecado. Porque a tua vida é minha. Os seus bens é meu. O seu pensamento é meu. O seu livre-arbítrio é meu. Agora o pecado, ele é seu. E você precisa me dar esse pecado. Precisa se livrar desse pecado. Então vamos pedir a Deus agora neste momento, né? Já de final do programa Bom Dia Espírito Santo, vamos pedir ao Senhor que venha ao encontro do nosso coração, neste momento de oração, para que nós possamos dar os nossos pecados ao Senhor. Para que nós possamos realmente pedir ao Senhor, Senhor, visita aqui o nosso coração, visita, Senhor, a nossa fragilidade. Nós queremos hoje, Senhor, retirar de nós todo esse pecado que se acumulou em nosso coração, todo esse pecado que se acumulou na nossa alma. Sim, Jesus, porque nós queremos realmente alcançar essa felicidade do Teu amor, da Tua paz. Sim, Jesus, nós te suplicamos, Senhor, que venha sobre cada alma agora que se encontra aflita, desesperada. Tira de nós esses pecados, Senhor, que muitas vezes quer nos rebaixar, que muitas vezes quer nos arruinar. Que Teu Espírito Santo, Senhor, vá visitando. Visita o nosso interior, visita, Senhor, a cada um de nós. Nós te pedimos, Jesus. Nós te suplicamos, Senhor. E você, meu irmão, minha irmã, dá esse pecado para o Senhor. Dá esse pecado para Jesus e se entregue inteiramente ao Senhor. Se entregue inteiramente naquilo que o Senhor já concedeu para você. Se é para começar lá de baixo, permita que o Senhor faça isso com você. Não tenha inveja, não tenha orgulho, não queira sair na frente, mas dê passos que o Senhor mesmo prepare para você, porque são passos consolidados, são passos sólidos, são passos que você vai construir a sua casa no alicerce. Glórias a Ti, Jesus. Bendito e louvado seja o Teu nome. Amém? Amém. E nesse momento de oração, o Senhor mostra também como nós oprimimos os nossos filhos, né? Só fazendo um parêntese rápido, a criança nasce, ela já está na natação, no judô, no karatê, no inglês, na aula de não sei do que, e essa criança vai sendo oprimida, né? O Senhor mostrou agora, essa opressão, ela não vem de uma hora para outra, ela vai sendo construída dentro de nós, né? E construída pelo auxílio dos pais, porque nós temos que sobressair. Porque a gente quer os nossos filhos os melhores. Os melhores. Né? Eu não quero. Nós tivemos agora o futebol feminino, foi Estados Unidos, com quem? Bélgica? Não lembro. Ixi, eu não sei. Então, foi Estados Unidos, eu sei que as meninas foram as campeãs, mas o segundo lugar mundial do futebol feminino, eu não lembro qual foi, Alemanha, não sei. E assim, elas saíram do campo cabisbaixo. Elas ficaram em segundo lugar, mundialmente, né? Porque não conseguiram o primeiro lugar, derrotadas, ficaram, né, em segundo lugar. Foram vice-campeãs, né? E já deu. A França, Holanda, isso. Então, assim, a gente vê isso, né? Se eu não for o primeiro lugar, eu murcho. Não sou né? nada. Você viu? Vice-campeãs mundial do futebol feminino que está iniciando agora, pegando força, devia estar saindo ali, né?
gritando, né? Segundo lugar, né? Vice-campeãs. Verdade. Não, saíram ali, né? Né? A gente precisa, por quê? Nós temos que ser os primeiros, né? Nós temos que subir no pódio Errado, né? e erguer ali a medalha, né? Nós somos os melhores, né? Então, se eu estou um pouquinho mais da escala, naquele dia o futebol delas, né? Tem que ter um primeiro lugar, isso é óbvio, né? Então eu já não sou mais boa, né? Olha só, como que o mundo vem nos oprimindo. A gente Mas deveria por fazer quê? o contrário, né? Em vez de dar os ensinamentos que são de Deus, a gente fica jogando coisa do mundo. Pois é. Então isso acontece com os nossos filhos. Tem que ser inglês porque tem que fazer intercâmbio nos Estados Unidos. O meu filho é o top, né? Mas se o meu filho for um engraxate, um atendente de balcão, não, eu tenho vergonha do meu filho. Olha, aquele que trabalha ali no balcão é meu filho. Por quê? Um irmão, né? Que limpa a rua, que recolhe o lixo, quer dizer, então, assim, há um preconceito. Quando eu chego ali engravatado, eu chego todo cheio, né? Agora, quando eu chego lá, o pobrezinho, eu atendo de outra forma. É uma injustiça muito grande. Aí na hora que a gente olha, né, para dentro de nós somos os mesmos. Né? Nós somos os mesmos. Aí a opressão. Só para terminar, Marquinhos, tem um versículo aqui que me chamou muita atenção e a gente não pode deixar de falar ele. Agora eu perdi ele aqui. O Senhor nos mostra o caminho bom, né? Quando a gente começa. Nossa, sumiu aqui, estava lendo ele, já sumiu aqui. Será que não era para eu falar ele? Aqui, achei. Em sua angústia, está no singular. Não é a angústia do mundo, do marido, da mulher, dos filhos, é sua. Por isso que é a sua consciência, é o seu querer, é a sua vontade. Em sua angústia, clamaram então para o Senhor, né? Então essas angústias são muitas angústias, não é uma angústia, são muitas que te levam a essa opressão. Aquelas angústias, elas vão te consumindo, né? Comendo o seu juízo, e aí então o Senhor te livrou das suas tribulações, e conduziu pelo bom caminho. Aquele que entrega tudo para o Senhor consegue enxergar a misericórdia de Deus e organizar-se, ter uma organização de aceitação, de respeito, de saber que o outro também tem suas vontades, que eu não preciso ser o melhor e nem o pior. Isso vai se organizando em nós e nós vamos trilhando o bom caminho, que é o caminho direcionado pelo Senhor. Amém? Amém. Amém. Lembrando, né, Ana, que a comunidade Novos Céus vive da providência. Da né? providência. Lá vamos nós, né? Vamos falar sim da providência do Senhor. Ele é tão providente conosco, né? Quanto ele foi providente com essa palavra aqui no Salmo 106, que mais nós queremos, que mais tribulação nós queremos na nossa vida, de relutarmos de que nós precisamos ajudar. Ninguém é tão pobre que não pode ajudar o outro com pouco que tem. Ninguém é tão rico que não precisa de nada de ninguém. Olha como é forte isso. E nós estamos aqui estendendo a mão para você, porque precisamos sim da sua ajuda material. Sem ela nós não conseguimos caminhar neste bom caminho, porque esse caminho é do Senhor, mas temos aqui os atributos humanos, né, da terra que precisamos pagar, né, as despesas da comunidade. E essas despesas, elas são pagas com a providência. É aquilo que o Senhor toca no seu coração, né? Então, no seu coração está aí uma iniciativa de você, sei lá, com os vizinhos, né? Olha, hoje eu vou colocar uma contribuição para a comunidade católica Novos Céus. Olha, eu tenho R$5, você não tem mais 5? Aí a gente completa com 10. Aí, olha, você pode completar com mais 2. E assim, né? Vamos conseguindo caminhar no caminho do Senhor. Te pedimos mesmo, viu? Com todo carinho e com toda coragem. Porque pedir é coragem, é ato de coragem. Né? O estender as mãos é um ato de coragem. Quando o mendigo estende a mão para você, não faz pouco caso, não. Ele está sendo corajoso. Me ajuda, eu preciso da sua ajuda. Né? Se você não puder ajudar, também não dê as costas. Diz, pelo menos Deus te abençoe. E nós é isso que nós queremos de você.
nos ajude. A comunidade católica Novos Céus, ela precisa caminhar. Nós precisamos melhorar o nosso computador, que já está ultrapassado, né? Está muito, muito pesado, né? Aí como que fala? Eu não sei falar direito. Mas o computador já está obsoleto, né? Ele já não está comportando as cargas que está sendo utilizado, né? Então a gente precisa de melhorar. Tudo isso nós precisamos, é água, luz, são os impostos, né? A manutenção. Então te pedimos mesmo, com toda a humildade, porque é para o Senhor, viu? Você dando para a comunidade católica Novos Céus, você está dando para Jesus. Não se preocupe que ninguém vai desviar seu dinheiro para nada. Até porque nós somos esses mendigos do Senhor, né? Do Senhor. Amém. Amém. E te pedimos mesmo, através, né, do boleto bancário, nós também temos cartão também, não sei? Sim, você pode fazer doação pelo boleto bancário, só acessar o site que você vai lá ver, né? No webradiocnc.webradiosite.com, você pode acessar pelo boleto bancário e pelo cartão de crédito também. O senhor está mostrando aqui, Marquinhos, vocês fazem pano de prato, né? Sim. Fazem trabalhos de crochê, tricô, pintura em tecido. Enviar para a comunidade. Né? Trabalhos artesanais, tira aí uma peça, né? Você fez hoje 6 panos de pratos, fala, olha, esse aqui, se vender, é da comunidade. Ah, lá, custou R$10 o pano de prato lá, ó, esse dinheiro aqui é da comunidade católica. São iniciativas que o Senhor vai suscitando nos nossos corações e a gente vai obedecendo, né? E a gente te agradece, do fundo do meu coração, do coração do fundador da comunidade, o nosso Deus lhe pague. Deus lhe pague mesmo. Que essa contribuição seja devolvido em triplo para a sua vida, em bênçãos, em graças, em misericórdia do nosso Senhor. Amém? Obrigado, Ana. Obrigada, Marquinhos. Obrigada, Jonas. Obrigado, Jonas. Obrigada a você. Deus abençoe e guarde a sua vida até segunda-feira, viu? Lembrando que domingo é o dia do Senhor, é o dia de você ir à missa com a sua família, ver aí o horário que tem na sua paróquia, né? Ver o horário que tem aí pertinho de você. Sabemos que o Brasil é muito carente de missa, tem lugar que não tem missa, mas veja aí, tem a pregação da palavra. Enfim, se organize e vai à missa. Vão ouvir a palavra do Senhor, porque essa é a melhor parte que nós podemos escolher. E depois o resto do dia, um dia feliz, né? Almoço com a família, com os filhos. Nossa, quantas coisas gostosas, né? Amém? Fica na paz, Deus te abençoe e te guarde e seja muito feliz. Deus te abençoe. Se algum padre ou diácono estiver nos vendo, nos ouvindo, quero pedir a bênção de Deus pelas suas mãos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora de Fátima e do Divino Espírito Santo, dos baluartes da comunidade Novos Céus, abençoando-os o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Fiquemos em paz, que o Senhor sempre nos acompanhe. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Viva Jesus. Viva. Amém. Deus abençoe. Amém. Bom dia. Até segunda, se Deus quiser.